Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma live da Primeira Igreja Batista de Josenópolis. Noite essa que Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus. Entramos alguns minutinhos depois, mas isso em nada nos atrapalha em nossa adoração. Sei que você está aí, juntamente conosco, para assim buscarmos este Deus tão maravilhoso. Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. Convido você a estar curtindo aí, compartilhando essa live, tá certo? Seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, crie aí as suas salas de vídeo para que juntos outras pessoas também possam estar conosco, assistindo conosco, cultuando conosco neste momento, tá? Então, preste bastante atenção nisso, tá? Agora são 7h10 e nós estamos aqui juntos para louvar o nome do nosso Deus. E eu quero lembrar a vocês, se você ainda não pegou essa parte legal, aqueles que estão conosco online, já deu o seu oi aí, o seu joinha, deixa a sua fala, seja no Facebook da igreja, não pode ser do pastor Robson, tá ok? No Facebook da igreja, tá certo? Nesse vídeo aqui, deixe seu comentário para você concorrer a esta Bíblia, ou no WhatsApp da própria igreja, tá certo? Tem que ser no Facebook da igreja, tá? Ou no WhatsApp da igreja, para você concorrer a esta Bíblia aqui que nós vamos estar abençoando a vida nesta noite, tá certo? Então, se você que está conosco aí e quer participar deste momento e concorrer também a esta Bíblia aqui, tá? Então, entre aí, deixa o seu oi, deixa o seu joinha, faça igual a irmã Terezinha aqui no nosso Facebook, já deixou sua graça e paz aí, né? Graça e paz, irmã Terezinha e tantos outros que já estão conosco. Então entra aí, tá certo? Deixe o seu oi, deixe o seu boa noite aí, que nós vamos estar anotando o seu nome e no final você poderá ganhar esta Bíblia, tá certo? Então é importante que você sinalize aí que você está conosco, tá bom? Beleza? Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 19. Provérbios 19, de 1 a 3. Provérbios 19, de 1 a 3. Vai dizer assim, ó, Provérbios 19, de 1 a 3. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. O versículo 4. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Meus queridos, nós precisamos entender que precisamos buscar ser sinceros, sensatos e honestos. E precisamos descansar no Senhor e nos afastar daqueles que não buscam o Senhor. Nós não precisamos ser insensatos, mas precisamos nos entusiasmar com as verdades do Senhor e buscar a sua presença. Cada vez mais, buscar a este Deus tão bondoso e maravilhoso. Todos nós precisamos buscar esse Senhor. Bendito esse Senhor amado. E você que está aqui conosco nessa noite, eu te convido a conosco celebrarmos e adorarmos este Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações, que Ele conduza as nossas vidas neste momento da nossa live, que Ele coopere com cada um de nós. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Te louvo, Senhor, te louvo, Pai, porque o Senhor é aquele que toca os nossos corações. O Senhor é aquele que molda as nossas vidas. Molda, Senhor, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a sua vontade. E que assim, Pai, ela seja feita, Senhor, em nossas vidas. E que possamos, ó Senhor amado,
sermos realmente servos fiéis. Servos, ó Pai eterno, que confiam no Senhor. Servos que entregam as suas vidas, ó Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha estar recebendo a nossa oração. Que nessa noite o Senhor venha, ó Pai eterno, falar aos nossos corações através da Tua palavra. Pois carecemos de ouvir a Tua voz. Abençoe, Senhor, aqueles, ó Pai eterno, que em nossa cidade de Josenópolis estão enfermos. Abençoe, ó Pai, a vida do nosso irmão Valmir e sua família, Senhor. Cure, retire deles, ó Pai, esta enfermidade, Senhor. Trata com a vida dos teus servos e de tantos outros, Pai. Senhor Deus, que possamos ter uma cidade curada, que possamos ter uma comunidade de paz. Ó Senhor, que este momento, Pai, de pleito, seja um momento de paz, ó grandioso Deus. Que cada um tome a decisão correta diante de Ti, com consciência limpa, ó Pai, buscando sempre no Senhor a direção. Pai de amor e Pai bendito, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe a cada um de nós, que possamos, Senhor, buscar cada vez mais a Tua presença. Senhor amado, Senhor bendito, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, lembrando mais uma vez que vocês têm que deixar o seu oi aí, deixar o seu ok, tá certo? Para que possamos assim anotar os seus nomes, tá bom? Para podermos assim no final sortear, tá? Esta Bíblia. Então fique conosco aí, deixe o seu oi, deixe o seu ok, para assim podermos juntos recebermos aí esse presente muito legal para cada um de nós, tá ok? Vamos cantar, vamos buscar o nosso Deus, vamos buscar este Deus que é a cura para cada um de nós, este Deus bendito e amoroso.
Vamos nos render aos pés do nosso Deus, tão grandioso e amado Pai.
O amor do nosso Deus nunca falha. Ele está sempre presente. Confie, acredite, se entregue a Ele.
Amém? O amor do nosso Deus, ele não falha, ele está sempre presente nas nossas vidas, nas vidas daqueles que se entregaram a Ele. Então, o nosso convite é que entregue a sua vida a esse Senhor grandioso, a esse Deus que não falha. Sempre coloque diante dele a sua vida. Coloque diante dele a sua casa, a sua família. Não perca tempo. Não deixe de declarar o seu amor. Não deixe de declarar e entregar a sua vida a este Deus tão maravilhoso. Lembrando, a nossa Bíblia está aqui. Vou deixar aqui para que vocês a vejam, tá? E no final, ela será de alguém que está nos assistindo. Mas lembrando que aquelas pessoas que derem um oi, tá ok? Então precisa haver um oi aí para a gente poder saber que você está conosco, está aí online, tá? Nos assistindo. Então faça isso, tá? Dê um oi, não somente dar o seu curtir, o seu like aí, mas faça como muitas pessoas que já entraram aí, deram a sua paz do Senhor, o seu oi, sua boa noite, tá certo? Para que no final assim você possa participar conosco desse sorteio desta Bíblia, viu? Então é um convite especial de um presente que nós recebemos para abençoar a sua vida, tá? Então alguém essa noite vai ter o prazer de receber este presente maravilhoso, tá ok? Então, sem mais delongas, a nossa temática é falar sobre ser diferente. E para tanto eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, pois lá nós estaremos tendo a nossa reflexão no livro de Daniel. Abre aí. Hoje, pela manhã, se você não assistiu, eu recomendo para você assistir a nossa reflexão de hoje pela manhã, uma reflexão muito abençoada, falando sobre transformação, tá? Então, se você não assistiu, depois, mais tarde ou amanhã, assista lá, não perca, tá? Foi muito legal esta reflexão, tá? Se você perdeu, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre ser diferente. Tudo a ver com o primeiro tema que nós tivemos no dia de hoje pela manhã, tá certo? Então, ser diferente. Abra aí a sua Bíblia então em Daniel, capítulo de número 3, de 1 a 12. Já trabalhamos sobre esse texto, mas queremos trabalhar mais uma vez, tá? E o texto, ele vai dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia, e em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem
de ouro, quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com este decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações, que Ele possa conduzir as nossas vidas neste momento e que possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus grandioso, esse Deus bondoso que está conosco. Eu só quero lembrar a vocês que nós não temos ainda alguma previsão sobre o nosso retorno, sobre as nossas atividades, por causa do decreto municipal. Então, nós não sabemos se poderemos ter o culto de oração na terça-feira, e nem o culto presencial na quinta-feira, e nem visitas pastorais. Tá certo? Por causa devido do decreto e o momento que estamos passando na nossa cidade. Mas este é o momento de orarmos por essa situação. Pedimos a Deus que fale conosco, que opere a sua bondade, que restaure a nossa cidade. Eu te convido a você estar conosco orando neste intuito, orando para que Deus conduza esta situação. E que logo todas as nossas igrejas, aí em Josenópolis, nossas igrejas, os nossos trabalhos voltem a serem realizados, que assim possamos presencialmente estarmos juntos, glorificando o nosso Deus amado. Amém? Vamos colocar diante de Deus. Eu te convido aí onde você está, coloque diante de Deus essa situação que temos passado, não só Josenópolis, mas todo o Brasil, todo o mundo, né? Tão complexo. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e bondade. Glorificamos, Senhor, porque o Senhor hoje, Pai, nesse dia, nos dá a oportunidade de estarmos juntos, glorificando o teu santo nome. Peço ao Senhor que venha estar entrando em providência, Pai. Em providência para com essa situação que temos vivido. Situação difícil, Pai, de enfermidade, de caos, onde o teu povo se encontra recluso, sem poder se reunir, ó Pai eterno, congregar, ó grandioso Deus. Sabemos, ó Senhor, que temos a oportunidade de ir em nossos lares, ó Senhor, te adorar, te buscar, entrar na tua presença, mas o Senhor nos ensinou que precisamos também ter comunhão, estarmos ligados, ó Senhor, entronizados na tua presença com os nossos irmãos. E neste momento estamos afastados, ó Pai, em corpo. Mas glorificamos a Ti porque em espírito nós estamos unidos, buscando, Senhor. Opera as Tuas bondades, Pai, sobre essa situação, sobre essa calamidade. Opere, Senhor, as Tuas bondades sobre o nosso município, sobre o nosso país, sobre, ó grandioso Deus, Pai de amor, que venhamos ter mais rápido uma solução. Que o Teu povo venha entender que ele não pode parar de clamar. Que os joelhos precisam estar dobrados, ó grandioso Deus, e que a transformação aconteça, Pai. Santo Deus e amado Pai, que sejamos diferentes nesses dias tão complexos. Pai, vem estar sarando, Pai, aqueles que estão enfermos, vem estar curando, vem estar conduzindo as suas vidas, Pai. Pai de amor e Pai bendito, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe. Lembrando, ó, curta aí, compartilha aí, tá bom? Então, falando sobre esse texto de Daniel, compreendendo um pouquinho sobre essa realidade dos babilônicos ali, e eles haviam subjugado todas as províncias governadas pela Síria.
e haviam consolidado o seu império, tá ok? Na área que abrangia todo o Oriente Médio. E para governar todo esse povo, Nabucodonosor precisava de ajuda para isso. Ele entendia que sozinho ele não conseguiria, ele precisava de pessoas para com ele, governar. Então, por volta do ano 606 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele faz um cerco a Jerusalém e saqueia o templo, levando todos os tesouros para a sua Babilônia. Só que ele não foi isso só que ele levou também as pessoas ricas, os jovens, os bem-dotados, deixando os demais para trás, para em outro momento buscar. E nessa primeira leva de pessoas que ele levou, encontramos o ainda bem jovem Daniel e os seus 3 amigos, que tanto falamos sempre, Misael, Azarias, Ananias. E Nabucodonosor pediu que Daniel e os outros jovens fossem ensinados, eles precisavam compreender tudo que estava ali por um período de 3 anos. Eles tinham que aprender sobre a cultura da Babilônia, eles tinham que aprender sobre aquelas vivências ali. E esses jovens, eles receberiam de tudo. Inclusive, nós lembramos daquele fato da questão da comida, Então, esses jovens, nesse episódio que eles estavam vivendo ali, eles trazem grandes ensinos para nós. E esses ensinos é uma das marcas mais importantes daquelas pessoas que buscam servir a Deus de forma verdadeira. E isso é muito importante, porque eles escolheram servir a Deus e não servir as coisas deste mundo. E eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus está à procura de pessoas, de jovens, de homens, de mulheres comprometidos. Chega de gente desleixada. Ele quer pessoas comprometidas. Então, neste texto podemos ver a postura de jovens cristãos diante dos desafios da vida. Eles foram desafiados. E no momento que estamos passando, no momento de enfermidade, de momento de mudanças políticas e de mudanças tão complexas, qual tem sido as nossas decisões? Qual a decisão que nós temos tomado? A postura de um cristão diante dos desafios da vida. A minha posição, a sua posição, a nossa postura diante dessa realidade. Nós precisamos agir diferente. Nós não podemos agir de igual modo. O versículo de número 7 vai dizer: portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. O versículo de número 12 vai dizer o seguinte: mas alguns, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção. Ó rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Essa foi a postura desses jovens. É impressionante como nos dias de hoje as pessoas se deixam levar, se deixam influenciar pelas outras pessoas ao longo da sua vida. Qualquer coisinha estão se deixando influenciar. Qualquer questãozinha. Cada vez mais é mais comum vermos pessoas que tinham um determinado estilo de vida, uma escolha diferente, e bastou começar a andar com esta ou aquela pessoa e suas vidas transformadas.
É bom quando são transformadas para melhor, mas em maioria transformadas para pior. E aqui está um grande desafio para cada um de nós. Desafios de vida, de conviver com várias propostas, sem se deixar levar por elas. Porque elas sempre serão feitas. As propostas serão feitas para mim e para você. Mesmo em um lugar estranho, em meio a pessoas estranhas, nós precisamos entender que não podemos ceder. Aqueles jovens sabiam a que Deus estavam servindo, e nós, eu e você, nós precisamos saber a quem nós estamos servindo. E eles preferiram não se curvar diante daquela imagem. Eles não optaram como alguns que se curvaram. Ah, não, eu não vou pegar mal, não, está todo mundo se curvando, então Maria vai com as outras. Não, eles entenderam que eles tinham que ser diferentes. Eles não pensaram como muitos: eu não quero pegar mal, eu quero estar na moda, eu quero estar junto com a galera, eu quero estar junto com todo mundo, eu não quero ser visto como diferente. Eles permaneceram fiéis a Deus. É como aquela menina que sai com as suas coleguinhas, e as coleguinhas começam a encurtar as suas roupas, e ela olha assim: eu não quero ser diferente, e começa a fazer a mesma coisa. As meninas começam a namorar os rapazes daquelas formas, e ela começa também da mesma forma: eu não quero ser diferente, eu quero ser igual. Os rapazes que veem os seus amiguinhos fazendo uso daquilo que não deve, e começam da mesma maneira. Ou começam a usar as palavras chulas, os palavreados que não se deve. Não é isso que Deus quer para nós. Eu quero que cada um de vocês entendam que vão oferecer a cada um de nós todo tipo de propostas indecentes. Sejam drogas, bebidas, sexo fácil, etc. Mas nós precisamos lembrar que nós temos dentro de nós valores que nos foram ensinados, e eles precisam estar arraigados. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos Maria vai com as outras. Nós temos que ter cuidado ao aceitar todo e qualquer convite. Eu não devo aceitar. Eu só tenho que aceitar aquilo que vai honrar o meu Deus. Sejamos diferentes, sejamos realmente crentes, sejamos diferentes. Precisamos escolher uma vida de santidade, precisamos escolher não nos contaminarmos com o pecado, como tem feito a sociedade, como tem feito este mundo. Precisamos ser diferentes. Só podemos agir diferente se conhecemos o Deus que está sobre cada um de nós, como aqueles jovens conheciam. Eles conheciam. É possível conhecer o nosso Deus, como disse um senhor chamado David: sou chamado a adorar um Deus que não vejo, mas não para submeter-me a um Deus que não posso conhecer e provar. Eu preciso conhecer, eu preciso provar, eu preciso adorar este Deus. Eu adoro e sirvo a um Deus grandioso. Então, o meu convite, o meu primeiro convite a você nesta noite, a cada um de nós, é que precisamos decidir viver na contramão da sociedade e precisamos sermos firmes em nossas convicções, não sermos vendidos, não andar no mesmo sentido do penhasco, sermos diferentes. E a postura de um cristão, meus queridos, diante dos desafios da vida, são muito grandes. Eu preciso entender por que eu existo, por que Deus te trouxe à existência.
Ele te trouxe à existência não foi somente para ocupar um lugar no seu quarto, na sua casa, nessa sociedade. Ele trouxe para fazer de você algo diferente. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Mesmo seja o que acontecer, Deus estava com eles. Muitas pessoas estão envoltas na sociedade e não fazem diferença, porque não entendem o motivo da sua existência, não entendem porque Deus o colocou aí onde você está. Um jovem uma vez escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto por me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo sei fazer e sobreviver. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu destruir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Algumas pessoas trocam o viver pelo sobreviver. Algumas pessoas estão sobrevivendo, estão na linha tênue, não estão vivendo o que Deus quer. Todo ser humano, em algum momento da vida, terá que fazer para si mesmo 3 perguntas: quem eu sou? De onde vim? E para onde vou? Quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Quem é você? De onde você veio? E para onde? Para onde você vai? Você sabe o motivo da sua existência? Ali no texto, após saber que os jovens não se prostrariam diante da imagem que o rei mandara erguer, ele chama os jovens às devidas explicações. E os jovens permanecem firmes em suas opiniões e disseram que de nenhuma maneira prestariam culto àquela imagem. Entenderam que suas vidas foram feitas para servir ao Deus Israel. A Bíblia é muito clara em nos dizer o motivo pelo qual fomos criados. Fomos criados para o próprio Deus, sendo assim para o louvor de seu nome, para servir e adorá-lo, conforme Ele nos escreveu no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, que vai dizer: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então nós fomos criados para Deus e não para nós mesmos. O nosso motivo da nossa existência é para glorificar ao nosso Deus e não para glorificar a nós mesmos e não para fazer as nossas vontades. Você precisa descobrir o propósito da sua vida. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, escreve que conhecer o sentido da vida lhe dá pelo menos 5 coisas. Primeiro, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando eu descubro o propósito da minha vida, eu consigo entender qual é o sentido dela. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem propósito, a vida não tem nenhum significado. Um ateu chamado Bertrand Russell disse: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Próprio ateu. O sentido da vida está na sua vida com Deus. Conhecer o propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz ou não.
Conhecer o seu propósito define a sua vida. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante, não naquilo que é fútil, não naquilo que é passageiro, não naquilo que vai ficar, mas naquilo que é eterno. Quarto, conhecer seu propósito estimula a sua vida, produz entusiasmo em viver cada vez mais e mais. Conhecer seu propósito prepara para a eternidade, porque você não quer findar a sua vida aqui na morte eterna, mas você quer para a vida eterna. O que mais importa não é o que as pessoas dizem de você, mas o que Deus diz sobre você. Segundo Ed René, em seu livro Vivendo com Propósitos, ele vai dizer: não vivemos movidos por metas, objetivos e alvos, mas vivemos sim por um propósito, ou por propósitos. Qual é o propósito da sua vida? E quando entendemos o porquê de nossa existência, mais nada fará sentido, a não ser cumprir o nosso propósito. Aquilo que faz sentido é cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Então, poderei assim renunciar o que ficar. Poderei renunciar aos vícios. Poderei renunciar às brigas, porque o propósito de eu estar aqui é outro. Não são os vícios, não são as brigas, não são as coisas deste mundo. O propósito de nós estarmos aqui é Deus. Deus sendo glorificado. A postura de um cristão diante dos desafios da vida é pagar um preço diante do seu chamado. O versículo 19 do livro de Daniel, versículo 19, capítulo 3 de Daniel 19 em diante, vai dizer o seguinte para nós. Vai dizer assim, 19. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. E de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam, versículo 25, olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Meus queridos, esse texto é fundamental. Porque quando nós estivermos dispostos a viver uma vida que agrada a Deus, você precisa se preparar, porque você pode ir parar na fornalha. Nabucodonosor ficou tão furioso com a posição dos jovens que mandou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Pediu para que os soldados mais fortes amarrassem os jovens e os jogassem na fornalha. E a fornalha estava tão quente que os próprios soldados mais fortes não sobreviveram, morreram. Só que a questão é, meus queridos, que muitas pessoas preferem evitar a fadiga e pagar o preço. A pagar o preço. Mas quando somos dispostos a viver uma vida de obediência a Deus, não há garantias
de que será tudo um mar de rosas. Mas há uma garantia. Há uma garantia. E essa eu preciso que você abra muito bem os seus ouvidos. O quarto homem sempre estará conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele pode não nos livrar da fornalha, mas nos livrará da fornalha eterna. E é isto que importa. Talvez você está pensando por algum problema, justamente por estar sendo fiel a Deus, passando por essa situação. Creio que quando os recursos da terra acabam, Deus desce para estar conosco. Ele é o Deus conosco nas provas, nos vales da dor, na solidão, na perseguição, na doença, no luto, na fornalha e na morte. Ele está conosco. Lembre-se, melhor é uma fornalha com Deus do que o lado de fora com Nabucodonosor. É melhor estar na fornalha com Deus do que estar pelo lado de fora com Nabucodonosor. A postura de um cristão diante dos desafios da vida é ser uma ponte nas mãos de Deus, é ser um instrumento nas mãos do nosso Deus. Versículo 26 ao 30 vai dizer: então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde na porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar a qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Meus queridos, eu volto no versículo de número 29. A parte final. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Não há outro Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Meus queridos, é tremendo essa palavra, esse texto para cada um de nós. Nabucodonosor, nos versículos 13 e 19, está furioso com a atitude dos jovens. Ao final, quando percebeu que Deus os havia livrado, ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego mereciam o louvor. Por quê? Porque ele livra os seus servos. Nabucodonosor reconheceu as seguintes atitudes naqueles três jovens, que essas atitudes também precisam estar em cada um de nós. Primeiramente, eles confiaram em Deus. Segundo, eles desafiaram a ordem do rei. Eles preferiram abrir mão de suas vidas e prestar um culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu Deus. Eles preferiram perder a sua vida. E aquele que entrega a sua vida por amor do nosso Deus, ele ganha. Eles foram promovidos na província da Babilônia sem puxar o tapete de ninguém. Eles não precisaram puxar saco de ninguém. Eles não precisaram fazer nada errado. Eles não precisaram apoiar pessoas erradas. Eles não precisaram bajular ninguém. Não precisaram.
Eles não precisaram aceitar nenhuma proposta indecente. Por quê, meus queridos? Pela fidelidade, nós somos honrados. Se permanecermos firmes, também seremos honrados. Não aqui, mas no céu. Mas no céu. Nós não estamos fazendo nada para esta vida. Nós estamos fazendo para Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo número 10. Não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e receberá no final a coroa da vida. Estamos aqui somente de passagem, pois fomos criados para a eternidade, e enquanto estivermos aqui devemos permanecer fiéis. Devemos permanecer fiéis. Fiéis ao nosso Deus. Fiéis àquele que sempre será fiel. Sabemos que, 2 Coríntios 5:1, sabemos que quando o nosso corpo terreno esta tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. E não por mãos humanas. Meus queridos, Deus é fiel e cumprirá a promessa de que irá nos honrar se formos fiéis. Deus é fiel. Deus nos honra. Ele te honra. Deus sempre é fiel. Mas e eu e você? Nós estamos sendo fiéis? Nós estamos sendo fiéis a Deus? Eu concluo da seguinte maneira, meus queridos. Precisamos agir diferente. Precisamos compreender o que fazemos aqui. Precisamos pagar o preço de desejar ser ponte de Deus para o mundo. São algumas das atitudes que precisamos tomar para viver em meio a essa sociedade perdida. Se você não tem tido essas 4 atitudes, eu convido a arrepender-se hoje. O arrependimento é o abandono de determinada ação, devido à convicção de que ela ofendeu a Deus. Se em algo você tem ofendido a Deus, você precisa se arrepender. O verdadeiro arrependimento é parar de fazer, é parar de cometer o mesmo erro. Arrependimento não é uma ideia, arrependimento é uma ação. O arrependimento começa na humilhação do coração e termina numa reforma da vida. João 17,15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós precisamos entender isso, que ainda estamos neste mundo. Mas o que Deus quer é nos proteger deste mundo. Você precisa ter uma vida transformada. A nossa vida precisa ser transformada pelo agir do nosso Deus. Precisa haver arrependimento em cada um de nós. Precisamos mudar e precisamos ser diferentes neste mundo tão complexo. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para sermos diferentes. Negarmos, não aceitarmos as propostas deste mundo. Se renda ao poderio do nosso Deus.
se renda, não se submeta às propostas, às ciladas deste mundo, mas se renda à ação de Deus sobre a sua vida. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, na Tua presença, Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Quero pedir, Senhor, que Tu nos conduza, Pai. Nos conduza, Senhor, para que possamos nos arrepender, para que venhamos a ser diferentes, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, Pai. Que o Senhor venha mover, Senhor, os nossos corações. E não venhamos nos conformar com este mundo, que não venhamos a ceder às propostas indecentes, ó Pai eterno, desta sociedade corrupta, Pai. Mas que venhamos, ó Senhor, a entender que nós temos um propósito. E o nosso propósito é Te adorar, é Te servir. Que nós não venhamos a negar, Senhor, mas que venhamos a permanecer fiéis até o fim. Mesmo, Senhor, que a fornalha venha, mesmo que a morte nos surpreenda, mas que venhamos, ó Pai, entender que quando entregamos a nossa vida, quando perdemos a nossa vida, é assim, é que estamos ganhando ela, Pai. Santo Deus, amado Pai, receba, Senhor, os nossos corações, receba, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Conduz os nossos corações, Pai. Deus de amor e Deus de bondade, que a sua transformação venha sobre cada um de nós, que o teu agir venha sobre cada um de nós, que o Senhor possa nos transformar, nos regenerar, ó Senhor. Pai, nos transforme, é o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus, Pai. Que o teu amor, que a tua paz, que as tuas consolações do seu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre cada um dos meus irmãos que comigo estão, sobre cada um dos meus irmãos sobre a face dessa terra. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor continue tocando em nossos corações e nos dê uma semana abençoada, pois esta é a nossa oração que fazemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conduza em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações cada vez mais e que haja uma mudança nas nossas vidas, que haja uma transformação em nossos corações e que Deus conduza as nossas vidas, pois Ele é o Senhor de cada um de nós. Ele é o nosso Deus transformador. É Ele que é o nosso propósito eterno. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu agora tenho um momento especial de que alguém vai ganhar esta Bíblia. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Compartilhem esta live, né? Compartilhem aí para que outras pessoas venham. Quem ganhou esta Bíblia? Flaviana, você tem um presente que eu vou te entregar. Esta Bíblia, ela é sua. Meus parabéns, que Deus te abençoe em nome de Jesus e você vai estar recebendo essa bela Bíblia aí de presente, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês e não desanimem, temos mais uma Bíblia, tá ok? Semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos sortear outra Bíblia também. Não fiquem de fora das nossas lives que você poderá, né, quem sabe, ganhar este presente maravilhoso, né? Entendeu? Que Deus possa conduzir as nossas vidas. Todos que entraram e participaram estavam nessa lista, mas nessa noite foi a Flaviana que ganhou. Semana que vem pode ser você, então
não perca, tá ok? Então, que Deus nos abençoe cada vez mais em nome de Jesus, tá bom? Vamos ouvir mais um pouquinho de louvor. Que Deus nos conduza. Receba um grande abraço aí, tá? Da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Josenópolis, do seu pastor. Que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Semana que vem tem mais, tá bom? Em nome de Jesus, fiquem com Deus.